Olá, vamos a mais algumas considerações sobre as questões polêmicas da última prova da ANPAD. São as questões 19 e 20. A solução que eu apresentei no vídeo anterior estava incorreta. Eu acabei caindo na pegadinha da banca. Vamos lá. Questão 19. Seja A o intervalo fechado de 4 a 9 e seja f a função definida com uma aplicação do conjunto D contido no conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. A função definida por f de x é igual a 1 sobre seno de 3x menos seno de x mais π, em seu domínio máximo de validade D. Qual é o número total de elementos de A para os quais a função f não está definida? Gabarito dado pela ANPAD, alternativa D. Solução: a função f de x só estará definida se o seu denominador for diferente de zero. O enunciado solicita o número de valores do intervalo fechado entre 4 e 9 para os quais a função f de x não está definida. A função dada não estará definida se o seno de 3x for igual ao seno de x mais π. Eu expandi só o segundo membro dessa igualdade aqui. Vai dar seno de x vezes cosseno de π mais seno de π vezes cosseno de x. Isso fica igual a menos o seno de x. Bem, essa equação, pela expansão do membro da esquerda, fica extremamente trabalhosa. Então, a coisa aqui foi resolvida por tentativa e erro e por confirmação no gráfico da função. Então, aqui nós confirmamos os valores 3π sobre 2, 2π e 5π sobre 2, que estão no intervalo entre 4 e 9, o que pode ser observado aqui no gráfico. Aqui está o intervalo entre 4 e 9 destacado, e os pontos em que ela não fica definida, que é este ponto aqui, que é o 3π sobre 2, este aqui que é 2π, e este aqui que é o 5π sobre 2. Vamos à questão 20. Para certo k pertencente ao conjunto dos números reais, considere a função f definida como uma aplicação do conjunto dos números reais menos o 2 no conjunto dos números reais menos o k, definida algebricamente por f de x igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 6. Sabe-se que o número k é tal que quaisquer números diferentes e pertencentes ao conjunto R menos 2 possuem imagens necessariamente diferentes e, além disso, qualquer número pertencente ao conjunto R menos k é imagem de algum número pertencente ao conjunto R menos o 2. O valor de f de k é, a ANPAD dá como gabarito a alternativa E. Solução. A definição aponta que o domínio da função é R menos 2 e a imagem é R menos k. O enunciado solicita o cálculo do f de k. Bom, para calcular o f de k, nós devemos substituir k na função dada. Então, fica 2k mais 3 sobre 3k menos 6. K é um valor que não pertence ao conjunto imagem. Seria a tentativa de calcular o f de 2 e daria o valor de k. Devemos então descobrir qual é o valor de k. Vamos para o gráfico. Observem aqui no gráfico, quando a função, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, este ponto vai parar no infinito. Ou seja, a imagem de 2 vai para menos infinito. Quando x se aproxima de 2 pela direita, a imagem do ponto 2 vai para mais infinito. Qual é a imagem do ponto 2? É o k. Então, nós precisamos, para calcular o valor de k, calcular os limites laterais da função f de x, quando x tende para mais ou para menos infinito. Esses valores vão dar menos infinito quando x se aproxima de 2 pela esquerda e mais infinito quando x tende a 2 pela direita. Então, os valores de k, ora vão para mais infinito, ora vão para menos infinito. Então, para calcular o f de k, nós devemos calcular o limite de 2k mais 3 sobre 3k menos 6 quando k vai para mais ou para menos infinito. Este é um limite de uma função polinomial,
quando a variável tende para mais ou para menos infinito, o limite da função polinomial é igual ao limite dos termos de maior grau. Os termos de maior grau no numerador são 2k e no denominador 3k. Simplificando o k, o resultado do limite é 2/3. Observem que f de k é 2/3. Não é o k que é igual a 2/3, é o f de k que é igual a 2/3. Então, nós temos, ainda persiste a divergência. O resultado encontrado não está nas alternativas. O tópico que trata de limites não está no programa proposto pela prova. E o resultado apresentado pela AMPAD dá o f de 2/3, mas k não é igual a 2/3. Então, aqui eu decidi expandir a explicação. Vamos supor que tenhamos uma função mais simples como f de x igual a x mais 3. E vamos supor que para x igual a 2, nós chamemos essa imagem de k. Então, seria f de 2 igual a k. Neste caso, a gente pode calcular o valor de k. O k vale 5, só substituir o 2 na função original. 2 mais 3, 5. Agora, vamos tomar uma função na qual o valor x igual a 2 seja uma restrição ao seu domínio, como, por exemplo, a função dada. f de x é igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 6. Então, o 2 não vai ter imagem, porque ele é um ponto que não pode estar no domínio da função. Vejam que o domínio é R menos o 2. Assim, só há uma maneira de encontrar o valor de k, que é calculando os limites laterais quando x tende a 2 pela direita ou pela esquerda. Vamos lá. Limite da função 2x mais 3 sobre 3x menos 6 quando x tende a 2 pela esquerda. Este valor vai para menos infinito. E o limite da função 2x mais 3 sobre 3x menos 6 quando x tende a 2 pela direita vai para mais infinito. Então, observe que ora o k vai estar em mais infinito, ora o k vai estar em menos infinito. Então, k não pode ser igual a 2/3. Eu não posso substituir 2/3 como sendo o k para calcular o valor novamente. O f de k só vai ser calculado através do limite de 2k mais 3 sobre 3k menos 6, quando k vai para mais ou para menos infinito. Aqui está. f de k é igual ao limite, quando k vai para mais ou para menos infinito, de 2k mais 3 sobre 3k menos 6, que já foi resolvido e dá igual a 2/3. Então, vejam, k não é igual a 2/3. f de k é que é igual a 2/3. Então, a AMPAD acabou calculando o f do f de k, acabou calculando o valor de uma função composta. Não está correto. Continua a divergência. Não há gabarito para esta questão. Obrigado por assistir essa aula. Um abraço e até a próxima.